Na aula de hoje nós vamos estudar soluções. Esse assunto para vocês é muito importante, porque, por exemplo, para os alunos da zootecnia, você vai lá no laboratório e como que vocês não terão a química analítica, então eu vou dar uma ideia para vocês como que vocês devem preparar uma solução e que é uma solução. Vocês vão precisar desse conteúdo muito com o professor Dalton, certo? Então ele vai chegar lá e fala, prepara uma solução com tantos mols por litro. Você vai falar, o que é isso? Mas vamos conhecer o que é uma solução. No nosso dia a dia, nós preparamos soluções o tempo todo ou ingerimos solução. O que é uma solução? Solução é onde nós temos o soluto e o solvente. Por exemplo, eu preparei aqui cloreto de sódio, vou colocar esse sal de cozinha aqui, aqui dentro desse copo. Então, o cloreto de sódio é o meu soluto. E agora eu vou adicionar água. A água, então, é o meu solvente. O sal dissolve na água, né? Então, eu vou agora... Opa, deixa eu colocar aqui. Mexer, né? Vai dificultar um pouco porque a água está um pouco gelada. Né? Então, eu vou adicionar um pouquinho mais de água. Olha, pronto. Todo o meu sal foi dissolvido na água. Então, eu tenho, vocês conseguem enxergar uma única fase. Então, eu tenho aqui uma solução homogênea, onde o soluto foi totalmente dissolvido no solvente. Então, o meu soluto aqui, no caso, é um soluto sólido. E também é um soluto iônico. Então, nós temos dois tipos de soluto na preparação de uma solução. Eu posso ter um soluto iônico e posso ter um soluto molecular. No caso aqui, se eu colocasse açúcar na água, açúcar é um composto covalente e o açúcar solubiliza na água através de ligações de hidrogênio. Nesse caso aqui, o sal se dissolveu na água através de uma dissociação. Daí vocês podem perguntar assim, e o ácido? Eu posso preparar uma solução de ácido clorídrico em água? Que tipo de solução? Quando o ácido é uma substância molecular que eu ensinei para vocês, mas quando eu coloco o ácido na água, ele ioniza. Então, ele é um composto formador de íons, é um composto iônico. Então, esses são os dois tipos de solução. Eu não posso preparar uma solução quando o meu soluto é um soluto volátil. Então, por exemplo, eu não posso preparar e dizer assim, aqui tem tantas concentração desse soluto, porque o meu soluto ele não está contido no solvente, ele foi volatilizado, ok? Eu só consigo preparar a minha solução com um soluto quando esse soluto está dissolvido no solvente. E quem determina a classificação da minha solução, a classificação quanto o estado físico do solvente é o solvente. Por exemplo, eu posso ter uma solução sólida. O mais comum que vocês já conhecem, uma solução, por exemplo, um ouro, um cordão, uma corrente de ouro. Ali eu tenho uma solução sólida. Eu tenho 75% de ouro, 12,5% de prata e 12,5% de cobre. O solvente sempre está em maior quantidade e o solvente que determina o estado físico da solução. Eu posso ter uma solução líquida. Nesse caso aqui, a minha solução é líquida e eu usei um soluto sólido. Eu também posso usar um soluto gasoso. Por exemplo, se eu adicionar ácido carbônico na água, por exemplo, na fabricação de um refrigerante e manter aquele recipiente fechado, todo o meu gás está dissolvido na água. E se eu abaixo a temperatura, aí que aquele gás fica dissolvido, né? Mas no momento que a gente abre uma garrafa de refrigerante, o que acontece? O equilíbrio desloca, o gás começa a ser desprendido e a gente sempre diz, acabou o gás. Porque o gás, então, já foi o quê? Ele já foi liberado para o meio ambiente. Eu posso ter uma solução gasosa.
O exemplo mais que todo mundo, hoje nós estamos aqui dentro de uma bolha gasosa. Quem é o solvente aqui em maior quantidade? É o gás nitrogênio. O nitrogênio é o solvente. E nós aqui tem aqui o nitrogênio, 78% de gás nitrogênio, o resto é de gás oxigênio, gás carbônico e outros tipos de gás em bem menor quantidade. Então, nós estamos submerso dentro de uma bolha de uma solução gasosa, onde o solvente é o gás nitrogênio. Então, vocês entenderam o que é o soluto e o que é o solvente? Então, ó, uma solução é o quê? Uma solução, o soluto sempre será dissolvido no solvente. E quem classifica o estado físico da solução é o solvente. Então, uma solução sólida, o soluto é sólido. Uma solução líquida, uma solução sólida, o solvente é sólido. Uma solução líquida, o solvente é líquido. E uma solução gasosa, o solvente é um gás. Ok? Então, quando a gente pensa numa solução, nós temos agora que conhecer o coeficiente de solubilidade para poder classificar as soluções. Classificação quanto à quantidade de soluto dissolvido. Nós podemos classificar essa solução. Nós temos assim, solução saturada com corpo de fundo, solução insaturada. Dentro dessa classificação eu posso ter uma solução diluída ou concentrada e uma solução supersaturada. Então, vamos compreender com esses exemplos que eu coloquei aqui. Para poder entender essas classificações de solução, eu tenho que conhecer o coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? Cada soluto tem um coeficiente de solubilidade em um determinado solvente, né? Por exemplo, vocês devem ter colocado açúcar na água. Vamos colocando açúcar na água. O açúcar vai dissolvendo. Chega uma hora que vocês colocam bastante açúcar. Isso acontece muito quando vai se preparar uma limonada. Eu estou falando de coisas do dia a dia de vocês. Daí coloca lá limão, daí fica azedo, aí você coloca assim, e tá azedo, e coloca mais açúcar. Daqui a pouco começa a mexer. Embaixo, no fundo da jarra ou do copo, fica quase um dedo de açúcar. O que significa? Que aquele açúcar não solubilizou na água. Porque a água, ela consegue dissolver uma certa quantidade de açúcar. Aquele açúcar que não se dissolveu formou o corpo de fundo. Então, ali você tem uma solução que é super saturada. Então, coeficiente de solubilidade é isso. Cada solvente consegue determinar uma certa quantidade de soluto em grama. Esse é o coeficiente de solubilidade. Quando a gente se conhece o coeficiente de solubilidade, a gente consegue então classificar e prever a quantidade de soluto que eu consigo dissolver numa quantidade de solvente. Por exemplo, eu tenho uma solução então saturada com corpo de fundo, uma solução insaturada, né, diluída ou concentrada. Por exemplo, aqui, essa solução minha aqui, ó, é uma solução diluída, certo? Onde todo soluto dissolveu no solvente. Então, vamos imaginar aqui. Eu coloquei aqui para a gente poder entender e classificar essas soluções aqui de acordo com a quantidade em grama do soluto numa quantidade de solvente. O coeficiente de solubilidade, então eu sei que em 500 mililitros eu consigo solubilizar 50 gramas de cloreto de sódio. Então é como em meio litro eu consigo dissolver 50 gramas de cloreto de sódio. Então vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho então nesse recipiente 500 mililitros, eu coloco aqui dentro 5 gramas de cloreto de sódio. Então eu tenho uma solução que diluída. E aqui eu tenho 30 gramas em 500 mililitros. Então já está quase muito próximo
de 50. Então, eu tenho uma solução que concentrada. Então, essa solução aqui é uma solução que insaturada, mais o que? Concentrada. E aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho o quê? 50 gramas em 500 mililitros. Ou seja, eu estou no limite. Então, eu tenho uma solução que saturada, né? Não, tem uma solução que eu tenho uma solução saturada, que chegou no meu limite. E aqui, eu adicionei 55 gramas. Agora aqui eu já tenho o quê? Uma solução com um corpo de fundo. Então aqui eu já tenho uma solução o quê? Super saturada, ok? Então, para você classificar. Então eu posso ter uma solução diluída, diluída concentrada, uma solução saturada e uma solução super saturada. Por exemplo, se eu for adicionando aqui, um exemplo aqui, vou colocar, não sei quantos gramas tem aqui, mas vamos pensar. Olhando aqui, ó, dá para perceber aqui que formou um corpo de fundo. Olha aqui, ó, dá para ver um branquinho aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho o quê? 200 ml de água e a solução aqui eu tenho uma solução o quê? Concentrada. E se eu deixar daqui a pouquinho essa solução em repouso, eu vou ver que ela vai formar um corpo de fundo. Então eu tenho uma solução, com certeza aqui, uma solução super saturada, onde o soluto não se dissolveu totalmente no solvente. Então esses são os tipos de soluções. Quando a gente prepara uma solução, quando vocês entrarem no laboratório e ver lá no título, lá, concentração da solução, molaridade, isso, concentração comum, isso aí significa que ali você está expressando a quantidade do soluto numa quantidade de solvente. Por exemplo, tem várias unidades de concentração. Tem concentração molar, concentração comum, a densidade de uma solução, normalidade, que quase não se usa mais, mas já se usou muito, mas para vocês, dentro da ciência agrária, nós vamos trabalhar mais com concentração molar. O que é a concentração molar? É uma relação de mols por litro, a quantidade de mols do soluto por litros do solvente. Então, característica, envolve uma relação entre o mol e o volume. Nós vamos trabalhar sempre com o volume em litros. Então, quando se fala de uma concentração molar, a unidade dessa concentração é mols por litro. Então, como que eu vou determinar, como que eu determino essa minha concentração? Tem uma forma que diz assim, concentração molar é a massa do soluto em gramas, dividido pela massa molar, a massa molar ou a massa molecular, né? No caso aqui, desse exemplo aqui, que vai ser, nós vamos calcular a massa molecular do nitrato de prata, tá? Vezes o volume litro da solução. Mas isso aqui também pode ser calculado o número de mols. O que é o número de mols? É a massa dividido pela massa da substância em gramas, dividido pela massa molar, número de mols. Se, por exemplo, se tem algum exemplo, algum exercício que já te dá direto o número de mols, não precisa você fazer você já pode ir direto, né? Já de uma forma mais direta para determinar a massa molar. Mas vamos bem devagar e para poder chegar nessa concentração molar, usando esses dados desse problema de uma forma bem simples que eu passei para vocês aqui, ó. Diz assim, ó, qual a concentração molar de uma solução de nitrato de prata que contém
8,3 gramas desse sal em 250 centímetros cúbicos. Então, eu quero determinar qual que é o quê? A minha relação do meu quantidade de mols nesse volume aqui. Então, vamos ver. Primeira coisa, o volume, eu disse para vocês, tem que ser trabalhado em litros. E o exercício me deu em centímetro cúbico. Eu sei que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Bom, agora ficou fácil. Se você já tem essa noção e já sabe, então eu tenho que transformar isso aqui o quê? Em litro. Eu sei que em 1 litro eu tenho o quê? 1000 mililitros. Então, em 250 mililitros, eu vou ter X. X é igual a, 0,2 o quê? 0,25 litros. Então, eu já transformei esse volume de centímetro cúbico para litro. Agora ficou fácil. Não, ainda tem o quê? Com esse dado você já trabalhou. O que nós temos que calcular? A massa molar. Porque do problema você já tem a massa da substância em grama, já sabe o volume, tem que calcular a massa molar. Isso também eu já ensinei para vocês. Então, eu sei que a prata, aqui está a fórmula, NO3, nitrato de prata. A prata eu sei que é 108. 108. Tem uma prata, mais o nitrogênio na fórmula tem um nitrogênio, então é mais o que? 14. Mais oxigênio é 16, então vai ser 3 vezes 16. Fazendo essa conta aqui vai dar tudo 170 gramas por mol. Então essa aqui é a massa molar da prata. Opa, do nitrato de prata. Agora é só colocar na fórmula. Então, eu quero calcular minha molaridade, concentração molar. Então, vai ser a massa da substância em grama, 8,3. Dividido pela a massa molar do soluto, 170. Vezes o volume litro, que é 0,25. Fazendo essa conta aqui, vai ser igual a 0,2 molar, certo? 0,2 mol, por litro, ok? Então, você já sabe preparar uma solução. Se você chega lá e fala assim, prepara uma solução de cloreto de sódio, tantos molar, de tantos gramas. Prepara uma solução molar de 2 molar. Se você não sabe a massa, mas do cloreto de sódio, você sabe o volume, você determina a massa, vai lá na balança, pesa, prepara a sua solução. É fácil? Não, é tudo uma questão de treino. É só pegar para fazer e saber o que está fazendo. Vou passar bastante exercício para vocês aprenderem. Mais um tipo de unidade de concentração, na forma de a gente expressar uma concentração de uma solução. Um outro tipo de nós expressarmos unidade de concentração de uma solução é a concentração comum. O que é a concentração comum? É a massa do soluto para cada 1 litro de solução. Então, a concentração é a massa do soluto em gramas dividida pelo volume litro do solvente. Então, eu dei um exemplo aqui. Eu tenho o volume da minha solução é 200 mililitros e a massa do meu soluto 1,5 gramas. Então, se eu quero calcular aqui a concentração comum, vai ser 1,5 dividido por... Ele deu o volume em mililitro e o que eu vou fazer? Se é mililitro, você já sabe que tem que dividir por 1000. Então, vai ser o quê? 0,2 litros. Isso daqui é igual, quando você faz essa conta aqui,
1,5 dividido por 0,2 é igual a 0, né? 7? 7, o que eu estou pensando? 7,5, porque qual que é a unidade? Gramas por litro. Então, eu expressei, esse aqui é tipo de concentração comum mais usado no laboratório, gramas por litro. Então, é a massa do soluto dividido pelo volume líquido da solução, ok? Concentração comum. E a densidade de uma solução? A densidade é a massa da solução dividido pelo volume em mililitro. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Eu tenho um recipiente que eu adicionei 40 gramas de hidróxido de sódio em meio litro. Então, se eu for calcular, somar a massa aqui, eu tenho que... Qual que vai ser a massa dessa minha solução? Eu sei que a densidade, no caso aqui, o solvente aqui é a água, tá? A água. Densidade da água é igual a 1 gramas por mililitro. Então, se eu tenho meio litro, significa que, se 1 gramas por mililitro, então eu tenho qual que é a massa aqui? 500 gramas. Se eu for calcular a densidade dessa solução, densidade não é a soma a massa da solução, 40 mais 500, então a massa da minha solução, 540, dividido pelo volume em mililitro. Meio litro eu tenho o quê? 500 ml. Então a densidade dessa solução é igual a 1,8 gramas por mililitro. Então, essas são as maneiras que vocês têm que aprender e de unidade de concentração. Então, nós aprendemos a classificar a solução, aprendemos o que é uma solução saturada, diluída, supersaturada e aprendemos a 3 unidades de concentração. Concentração mols por litro, que é a concentração molar, concentração comum e a densidade. Agora, é só fazer exercício. Até mais.